Saudações, queridos amiguinhos. Vamos continuar nossa conversa sobre alguns fenômenos da termologia. Estamos falando de termodinâmica. Para quem já se esqueceu, sou o Agnaldo, professor Agnaldo. E hoje vamos conversar sobre a primeira lei da termodinâmica. Trata-se de uma lei de conservação de energia. Lembre-se, a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Consideremos uma máquina. Para ela funcionar, é necessário que ela receba energia e que vença algumas resistências do próprio mecanismo. Então, ela vai gastar um pouco de energia interna, vai perder energia para vencer essas resistências. Se a energia se conserva, a energia que é fornecida à máquina tem que ser a soma do trabalho realizado mais a variação de energia interna. Vamos analisar a primeira lei da termodinâmica, levando em consideração algumas transformações gasosas. Transformação isotérmica, aquela em que não há variação de temperatura. Se a máquina não esquenta, ela não está perdendo energia, então a variação de energia interna é nula. A transformação isotérmica ela é explicada pela lei de Boyle-Mariotti, que afirma que pressão e volume são inversamente proporcionais. Como fica então a primeira lei da termodinâmica? Se não há perda de energia, toda a energia fornecida ao mecanismo é transformada ao trabalho, mas isso é impossível. Isso viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que sempre vai haver perda, não existe um de 100%. Uma outra transformação que já vimos é a isobárica, é aquela em que não há variação de pressão, a pressão é constante. Temos então pressão, variação de volume, portanto trabalho, temos também trocas de energia. A transformação isobárica ela é explicada pela lei de Gay-Lussac, que afirma que volume e temperatura são diretamente proporcionais. No caso, a primeira lei da termodinâmica ela é completa. Tem troca de energia, tem o calor, tem o trabalho realizado e tem a variação de energia. A transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica, é aquela em que o volume não varia. Se o volume não varia, o trabalho é zero, pois o trabalho é a pressão vezes variação de volume. A transformação isocórica e isovolumétrica é melhor explicada pela segunda lei de Gay-Lussac, que afirma que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, a primeira lei da termodinâmica nos mostra que toda a energia fornecida vai ser perdida, vai se transformar em energia interna. Isso é ruim. É um grande desperdício. Na tecnologia, tenta-se eliminar ao máximo essa perda de energia, esse aquecimento. Uma outra transformação que estamos vendo agora, esse é o momento para apresentá-la a vocês, é a adiabática. É aquela transformação em que não ocorre trocas de calor com o meio, por diversos motivos, entre eles, quando a temperatura for constante, nesse caso, se não há muita variação de temperatura de um ponto para o outro, também não há fluxo de energia, não há calor. Ou talvez pelo fato do sistema ser perfeitamente isolado, ou os processos serem muito rápidos, como ocorre nos motores de combustão interna, ciclo Otto, dos carros, das motos. Bem, neste caso, a primeira lei da termodinâmica nos mostra que toda a energia interna vai ser igual ao trabalho negativo. Existem basicamente duas transformações clássicas adiabáticas. Quando o volume aumenta, chamamos de expansão adiabática, e como o volume diminui, chamamos de compressão adiabática.
Na expansão adiabática, quando o volume aumenta, pressão e temperatura diminuem. É o que acontece quando abrimos o box do banheiro depois de um banho quente. Veja, a temperatura dentro do box é igual à temperatura fora do box. Então, isso não permitirá um fluxo de calor. Trata-se de uma expansão adiabática, pois ao abrirmos o box, o volume daquele vapor aumenta, diminuindo a pressão e temperatura dentro dele. A compressão adiabática é quando o volume diminui. Nesse caso, temperatura e pressão. Vamos analisar alguns exercícios da lista que deixei para vocês. Veja o exercício 11. Uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. A pressão não varia, como podemos ver ali no gráfico. Ela vai valer sempre 10 Pascal. E ela recebe do exterior 350 joules de energia térmica. Queremos saber o trabalho e a variação de energia interna. O trabalho podemos encontrar, já que a pressão é constante, aplicando a fórmula, pressão vezes variação de volume. Temos a pressão, temos o volume final, volume inicial. Também podemos achar o trabalho calculando a área sob a curva, no diagrama PV, diagrama de Krebs. Para achar a variação de energia interna, apliquemos então a fórmula, que a energia que chega é igual à variação de energia interna mais o trabalho. A energia que chega foi indicada no enunciado. O trabalho calculamos anteriormente. Daí tiramos a energia interna do sistema. Veja que é positivo. O sistema está aquecendo. Um outro exercício é o exercício 13. Durante um processo isocórico, o volume não varia. A pressão de um gás duplica quando ele recebe 15 joules de calor. Está recebendo calor, é positivo. Qual o trabalho realizado na transformação e a variação de energia? Bem, se é isocórico, o volume não varia, então o trabalho é igual a zero, pois trabalho é pressão vezes variação de volume. Se o trabalho é igual a zero, toda a energia fornecida ao sistema é perdida, se transforma em energia interna. Então a energia interna também será 15 joules. Correto? Tranquilo? Quaisquer dúvidas, me procurem. Vocês têm meu contato. Estarei sempre à disposição para ajudar quem esteja realmente disposto a... Olha o exercício 15. Uma fonte térmica de potência 30 watts. Lembre-se, quando falo em potência, é variação de energia por tempo. No caso, o watts exige que a unidade da energia esteja em joule e o tempo em segundo. Uma fonte térmica de potência 30 watts aquece uma certa massa de gás durante 2 minutos, 120 segundos. Durante esse processo, o gás sofre uma expansão, então o trabalho é positivo, aumentou o volume, na qual realiza um trabalho de 600 joules. Queremos saber a variação de energia interna que o gás sofre. Bem, da primeira lei da termodinâmica, nós sabemos que a energia que chega é a variação de energia interna mais o trabalho. O trabalho nos foi dado. Foi dito, inclusive, que é o gás que realiza, que é positivo. Só está faltando achar essa energia. Mas nos foi dada a potência. E potência é energia por tempo. Se a potência é 30 watts, queremos saber a energia e o tempo é 120 segundos, temos que energia é potência vezes o tempo, 3.600 joules. Jogando o valor da energia, que nesse caso é a energia térmica, na fórmula da primeira lei da termodinâmica, encontramos a variação de energia interna, 3.000 joules. Simples. O mais incompreensível no universo é tão fácil de ser entendido. Veja o 16. O gás contido em um recipiente cilíndrico de êmbolo móvel sofre uma transformação na qual recebe de uma fonte térmica 800 calorias. Ele está recebendo 800 calorias, então é positivo. Simultaneamente, executa-se sobre o gás um trabalho
de 209 joules. Olha, quem está recebendo o trabalho é o gás que está sendo comprimido, então é um trabalho negativo. Sabendo que uma caloria é igual a 4,18 joules, queremos saber a variação de energia interna. Note que, além deles cobrarem a ideia de trabalho positivo ou negativo, ainda exige que façamos a transformação de unidade, pois se queremos a variação de energia, ela tem que ser em joule. O trabalho foi dado em joule. Teremos que transformar 800 calorias em joule. Regra de 3. Se uma caloria é igual a 4,18 joules, 800 calorias são quantos joules? Uma vez estando atento para essa diferença de unidades e para o sinal do trabalho, basta aplicar a fórmula da primeira lei da termodinâmica. A energia que chega é 800 vezes 4,18, que é igual à variação da energia interna menos o trabalho que está sendo feito sobre o gás. Ok? Olha o exercício 18. Nós temos uma amostra de gás perfeito sofrendo uma transformação isobárica, aquela em que pressão é constante. Veja que o gráfico aqui é do volume pela temperatura. A pressão ela vale 60 pascal. Como ilustra o diagrama, admita que na transformação o gás receba uma quantidade de calor. Recebe, então, o que é positivo, 300 joules. Queremos saber o trabalho e a variação de energia. Bem, trabalho é pressão vezes variação de volume. Podemos aplicar essa fórmula toda vez que a pressão for constante. Nós temos a pressão, 60 pascal, temos o volume final, que é 3 metros cúbicos, e o volume inicial, 1 metro cúbico. Podemos, então, calcular o trabalho. Para achar a variação de energia interna, usamos a primeira lei da termodinâmica. O calor fornecido ao sistema foi informado no enunciado, calculamos o trabalho anteriormente, aplicando a formulazinha, é 300 menos 120, achamos que a energia interna 180. Olha esse exercício do IME. Matematicamente ele não é pesado, mas ele trabalha principalmente com essa parte conceitual. Veja, durante um processo são realizados 100 kJ de trabalho sobre um sistema. Então, é o sistema que está recebendo o trabalho. Então, é um trabalho negativo, o sistema está comprimindo. Observando-se um aumento de 55 kJ em sua energia interna. Então, é positivo, a energia está aumentando. Queremos saber o calor que foi trocado. Calor é energia interna mais o trabalho. A energia interna aumentou, só que o trabalho é negativo porque foi realizado sobre o sistema. Achamos então que o calor é menos 45 kJ. Eles querem que a gente especifique se o calor foi adicionado ou retirado do sistema. Ele foi retirado porque o resultado é um calor negativo. Olha esse exercício da Federal da Uberlândia. Você tem um gráfico que é da energia interna de um gás a volume constante. O volume constante indica que o trabalho é nulo, né? Então, o gráfico é da energia interna pela temperatura. Energia interna em caloria e a temperatura em Kelvin. Queremos saber o trabalho nesse intervalo de 200 Kelvin a 300 Kelvin. Bem, se o volume é constante, o trabalho é nulo. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Qual é o calor que o gás absorveu? Se o trabalho é nulo, toda a energia fornecida ao sistema se transforma em energia interna. Então, essa energia é igual à variação de energia interna. Pelo gráfico, vemos que variou de 1.000 a 1.500. Então, o sistema recebeu 500 calorias. Se a massa é 32 gramas, eu quero saber o calor específico. Veja, está havendo variação de temperatura. Logo, trata-se de calor sensível. Calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Temos o calor, temos a massa, temos a variação da temperatura.
podemos então calcular o calor sensível. Veja, não há necessidade de se transformar 300 Kelvin em Celsius e 200 Kelvin em Celsius e fazer a diferença. Você vai perder tempo no vestibular. Você precisa lembrar que a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin, pois em ambas as escalas há 100 divisões. São escalas centígradas. Vamos para mais um exercício. Veja esse. Esse vai trabalhar uma transformação cíclica. É aquela transformação fechada, em que a temperatura final é igual à inicial. Temos o gráfico, né, do Clapeyron, o diagrama de Clapeyron, o gráfico de pressão pelo volume. E eles pedem, indique as transformações em que o gás realiza trabalho sobre o ambiente e aquela que o ambiente realiza trabalho sobre o gás. Determine esses valores. O gás realiza trabalho sobre o ambiente quando o volume aumenta, e isso ocorre de N para P. E o ambiente realiza trabalho sobre o gás quando o volume diminui, e isso ocorre de Q para M. Para calcularmos o valor desse trabalho, é só verificarmos a área debaixo da curva de N para P e de Q para M. No caso, então, de N para P, base é 0,5 vezes a altura, que é 12, 6 joules. De Q para M, a base também é 0,5 e a altura é 6. Então dá 3 joules. Mas note que o volume está diminuindo. Então trata-se de um trabalho negativo. O trabalho total que ocorreu nesse ciclo é a soma de todos os trabalhos de cada transformação. Nesse caso, somando todos os trabalhos, a gente encontra 3 joules, porque de M para N e de P para Q não houve variação de volume, então não houve trabalho. A letra B. Indica as transformações em que a energia interna do gás aumenta e aquelas em que a energia diminui. Veja, a energia interna aumenta quando a temperatura aumenta e diminui quando a temperatura diminui. E a temperatura é diretamente proporcional à pressão e volume. Então, de M para N e de M para N, o volume está aumentando. A pressão está aumentando. Então, aumenta também a temperatura. Consequentemente, a energia interna. De N para P, o volume está aumentando. Então, aumenta a temperatura. Consequentemente, a energia interna. Agora, de P para Q, diminui a pressão, diminui a temperatura. Portanto, diminui a energia interna. De Q para M, diminui o volume, diminui a temperatura, logo diminui a energia interna. Ao se completar o ciclo, a conversão de calor em trabalho? Sim, toda vez que você tem uma transformação cíclica, o calor está se transformando em trabalho, o trabalho está se transformando em calor. Toda máquina térmica trabalha em ciclos. Determine a quantidade interna que se converte em cada ciclo. Veja, em transformações cíclicas, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Logo, a variação de energia interna é nula. Nesse caso, o calor é igual ao trabalho. No gráfico PV, o trabalho é numericamente igual à área da figura. Então, é base vezes a altura. Se o sentido for horário, o trabalho é positivo. Se o sentido for anti-horário, o trabalho é negativo. É isso aí, queridos. Vimos, então, melhor a primeira lei da termodinâmica. Analisamos ela numa transformação isotérmica, numa transformação isobárica, numa transformação isocórica, numa transformação adiabática. Entendemos a transformação adiabática, né? Você aprendeu que vive uma expansão adiabática toda vez que toma banho quente e abre a porta do box. Resolvemos 9 exercícios.
Com esta aula, se você entendeu a teoria, entendeu a técnica de resolução, você está apto para fazer todos os demais exercícios da lista, para encarar vários exercícios de vestibulares. Se você não entendeu, você sabe onde me encontrar e pode crer que eu estou à disposição para te ajudar a melhorar cada vez mais. Tenha uma ótima semana e sejam muito felizes.